Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa disciplina de Logística Reversa e Responsabilidade Socioambiental. Vamos lá então para ver o que nós tivemos a oportunidade de ver no nosso último encontro, para você ficar mais claro os tópicos, né? Claro para ajudar você no teu estudo, né? Sempre alertando que não se atenham só aos materiais, a aula, mas sempre procurando saber um pouquinho mais sobre os temas incluídos nas aulas aqui, nas videoaulas, né? Então procure lá saber, seja lá num artigo, numa revista, num livro, né? As indicações bibliográficas, então sempre procure saber um pouquinho mais sobre o assunto. Hoje vamos ver então sobre os assuntos da aula anterior para a gente poder esclarecer um pouquinho mais. Vemos lá então que como a sociedade percebe as preocupações socioambientais nas empresas. Vimos que cada vez mais as empresas têm se preocupado como a inclusão das pessoas está dentro da sociedade. Entenda que hoje as pessoas não cobram só simplesmente o fato da questão do trabalho, mas também cobram um ambiente adequado. Como que as empresas podem oferecer isso para as pessoas, seja a inclusão das pessoas, né, a questão não só ambiental, mas social. Entenda que cada vez mais as empresas estão se preocupando com isso. Vimos lá em fatores que no início as empresas não se preocupavam muito e hoje elas têm dado maior atenção, e principalmente na questão da inclusão das pessoas, sejam elas com alguns problemas, seja problemas deficientes ou mesmo problemas, as minorias, a inclusão. Então vimos que é muito importante isso, que a empresa que tem preocupação com esse fator é vista de uma forma positiva pela sociedade, ok? Outro fator que a gente viu é aspectos sociais de aspectos ambientais. Vimos uma diferenciação entre os dois, que dentro da questão ambiental, as empresas se preocupam com a questão do que, seja lá da reciclagem, utilização de materiais, ou mesmo a alternativa da cadeia produtiva, a alternativa de materiais, enfim, que vai utilizar, novas tecnologias, mas também temos que entender a questão social, que é a inclusão das pessoas, ou mesmo a empresa participar da sociedade ou do local que ela está inclusa. Então, veja que muitas vezes a empresa lá que é participativa, seja em pequenas formas, ou seja, não em grandes passos, mas ela é vista de uma forma adequada. Seja ela lá num programa de reciclagem, seja ela num replantio, oferecer mudas de plantas, seja a limpeza de um rio. Então, todas essas formas também são bem vistas pela sociedade, e ela basicamente está fazendo parte não só do meio ambiente, mas sendo incluída na própria sociedade em si. Tá certo? Então, vale a pena dar rever a nossa aula anterior para que você entenda um pouquinho melhor lá. Nos temas de hoje, então, vamos acompanhar o que a gente vai ver lá. Vamos acompanhar. Nosso tema de aula é certificações ambientais. O que vem a ser certificações ambientais? É claro, né, pessoal, que toda empresa procura uma certificação. Você está procurando uma certificação. Você, como profissional de logística, futuro profissional de logística, técnico, você também está procurando uma certificação. Afinal de contas, toda vez que você possa incluir algo para o seu currículo, né, você vai demonstrar lá no mercado de trabalho, as pessoas vão, poxa, você é formado? Formado em quê? Ah, sou formado em técnico logística. Cadê a certificação? A certificação está aqui. Isso prova que você tem uma capacitação, que você é capacitado para seguir dentro desse caminho. E, logicamente, não só uma certificação ou outras que você vem adquirir, sempre também vão ser uma parte positiva. Para as empresas também. Afinal de contas, para a sociedade, aquela empresa que tem uma certificação, seja ela adequada, né, no meio ambiental, principalmente que é o nosso tema, também isso passa para a sociedade que essa empresa está preocupada. Afinal de contas, ela trabalhou para ganhar essa certificação. Entenda que, assim como você tem um processo, você está passando pelas aulas, você tem o material, você tem que estudar, você tem alguns testes, você tem aí perguntas a serem respondidas, né, as atividades, a empresa ela não vai ter testes, mas ela vai ter que comprovar para determinados departamentos, determinados setores, que ela merece essa certificação. Então, ela vai ter que se adequar, a empresa vai ter que demonstrar que realmente ela merece essa certificação. Então, assim como você tem os seus testes, a empresa também vai ter que demonstrar, não seja questão de testes, mas demonstrar para esses departamentos que ela também possa possuir uma certificação. Compreenda que isso também é importante, para que, logicamente, a empresa demonstre que ela tem preocupação perante a sociedade com determinados setores.
não só a questão ambiental, mas pode ser uma questão qualidade, uma questão trabalhista, enfim, várias certificações que a empresa tiver, determinar, ela pode prosseguir. Muitas empresas acabam, né, tendo várias certificações e demonstram isso para a sociedade, o que demonstra que ela tem preocupação com determinados setores. Mas o nosso assunto aqui é o meio ambiente e, logicamente, a nossa certificação que nós vamos ver é direcionada ao meio ambiente. Vamos prosseguir então? Dentro dessa aula, então, nosso propósito é conhecer os requisitos para a implementação de um SGA. Né? Então, o que é um SGA? Sistema de Gerenciamento Ambiental. Analisar os modelos de SGA. Né? Vamos ver que tipos de modelos que incluem aqui dentro desse SGA. Conhecer o conceito de ISO e a série ISO 14000. Vai ser muito importante a gente entender essa questão do conceito de ISO, que muitas vezes você acaba vendo a ISO 14000, ISO 9000, ou ISO lá 29000, ISO, enfim, vários ISOs que você acaba encontrando e você às vezes acaba, puxa, mas o que quer dizer essa ISO? Vamos ver então o conceito lá para você entender o que é a ISO. A ISO não é só um fator incluído só para a questão ambiental, pessoal. Nós vamos entender que a ISO ela inclui vários setores, vários fatores. Vamos entender que existe uma ISO específica, a nossa aqui no caso, da gestão ambiental. Mas existem ISOs para a qualidade, existe para a questão inclusão trabalho, a responsabilidade social, enfim, vários ISOs que quando a empresa consegue se certificar, ela ganha essa certificação e ela comprova perante a sociedade que ela tem preocupação com esse setor. Então, logicamente que a empresa vai passar por diferentes provas para que realmente ela demonstre para que ela possa ser certificada. Nosso caso aqui é a 14000. Mas vamos entender depois o que quer dizer a ISO, você vai entender o que é essa sigla, muitas vezes você já pode ter visto em várias empresas, às vezes até na sua própria empresa tem lá, e muitas vezes você não acaba sabendo o que quer dizer a ISO, né? Pô, ISO, eu sei que é uma premiação, mas que premiação é essa? Por que essa premiação? Então vamos entender um pouquinho melhor, tá? Vamos começar então a aula iniciando no quê? Certificação ambiental. A certificação ambiental tem amplo contexto. Por quê? Existem inúmeros selos e certificações no mercado, cada um visando um público. Entenda que existem várias certificações. A empresa pode optar por aquela que for mais viável para ela. É lógico que, dentro desse contexto, existem várias empresas diretamente relacionadas à questão ambiental. São empresas certificadoras, empresas que possam lá comprovar uma visita da empresa, né, que ela está realmente ela está preocupada com o meio ambiente. Então, logicamente, que vão existir diferentes setores aí para certificar. Muitas vezes, alguma certificação com mais relevância, a outra com menos relevância. Aí também a empresa vai ter que descobrir qual que faz mais peso para ela, né? Muitas vezes a empresa pode ter uma certificação, ela é inclusa lá no setor madeireiro. De repente, ela consegue uma certificação que ela comprova que ela tenha determinado reflorestamento, a madeira é de reflorestamento. Então, ela vai pegar lá um selo direcionado a essa questão do reflorestamento. Ou, de repente, ela tem lá uma questão sobre respeito à sociedade. Então, pode ser que tenha lá uma certificação. Então, é muito variada. Agora, nós vamos trabalhar aqui as principais. A principal, na verdade, que é a ISO, que realmente traz um âmbito internacional, que é onde as empresas procuram ter a sua certificação, que é aquela que dá mais assim uma vitrine para a empresa. Entenda, pessoal, que não é só o fato de eu trabalhar numa empresa que tem a ISO e muitas vezes entender assim, então essa empresa é excelente. Não é bem assim. Entenda que a ISO também, muitas vezes ela conquista, ela tem que também continuar com esse padrão, porque ela também vai passar por reformulações. A cada período, ela vai ter que comprovar que ela merece essa certificação naquele determinado ano, determinado período. Senão, ela pode perder. Porque compreende-se assim, que a empresa ela pode ter ganhado em determinado momento a certificação e depois, mais tarde, ela pode não estar mais dentro dos padrões. Compreendemos que o fator principal não é simplesmente provarmos que somos bons em algo, ou temos uma certificação, mas darmos continuidade. Assim como você. O teu curso de técnico em logística, provavelmente se você tem interesse na área, você quer prosseguir, faça parte de um curso, uma graduação maior, ou mesmo futuramente uma pós-graduação. Se você gosta, prossiga os estudos para que você possa aprender muito mais. Aqui é só
primeiro passo para você, né? Você está tendo aí só uma pitada de sal, vamos dizer assim, um tempero para que você goste da logística. Assim como você já passou por todas as disciplinas do curso, né, ou vai passar por todas as disciplinas, entenda que isso aqui é um primeiro passo para você poder prosseguir lá para uma graduação ou mesmo uma pós-graduação, né, se você gostou do assunto da logística. Mercado tem, pessoal. Acredite que o país tem muita oportunidade para logística. Entenda que aí cada vez mais a gente precisa de profissionais qualificados, mesmo na questão técnica, na questão operacional, né? Seja a questão gerencial, mas precisamos de pessoas capacitadas, pessoas que tragam inovações, pessoas que entendam os problemas locais. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender os problemas locais e não colocam em prática uma solução. Então, muitas vezes as empresas que vêm para cá ou empresas estrangeiras procuram, né, profissionais do mercado para que realmente eles possam passar uma vantagem. Você tem aí caminho, então pode ser a tua chance, de repente, de crescer nesse mercado, tá certo? Seguimos aqui, então, a questão de certificação ambiental. A gestão ambiental permite uma avaliação criteriosa sobre os impactos ambientais gerados pelo ser humano. Compreenda que ganhar uma certificação, eu tenho que entender que essa empresa realmente ela está com o compromisso de resolver esses problemas, seja ela na adequação da empresa, no processo, né, seja com as pessoas, seja com o local que ela está inserida, nas matérias-primas que ela utiliza, tudo isso é uma preocupação. Essa certificação não é simplesmente dizer assim, poxa, então agora você está adequado, agora você não precisa fazer mais nada. Não, não é isso, né? Eu tenho que estar sempre em continuidade, buscando melhorias e buscando sempre continuar nesse padrão. Não simplesmente me ater a isso e me satisfazer e fico, né, estacionário. Não, eu tenho que dar continuidade. Essas certificações vêm simplesmente para comprovar que você está adequado nesse momento. Agora você precisa dar continuidade. Seja ela na busca de melhorias ou seja ela até na busca de outras atividades ou outros fatores que possam ser incluídos nessa adequação. E a busca de uma nova certificação, que até a própria sociedade compreenda que essa é a tua preocupação, que a empresa realmente esteja preocupada com isso. Entenda então que você, que é futuro profissional ou se trabalha na empresa, então você entender se a tua empresa realmente está preocupada com isso. Ela tem uma certificação ou não tem, está buscando, como é que ela está fazendo. De repente a tua empresa está passando aí por um processo de certificação, né? E você de repente aí está fazendo parte. Como é que eu faço para ajudar isso? Como é que eu entendo isso? Então vá buscar com o teu coordenador, o teu superior lá, puxa, a gente está dentro do padrão, a gente vai conseguir essa certificação, o que está faltando? A empresa está preocupada realmente em ter essa certificação ou não, o que nós precisamos, ou se ela não está ainda procurando, por que não procura? Tente saber um pouquinho melhor, né? Tente buscar lá dentro com o teu superior por que né, a empresa não tem. Pode ser uma empresa, muitas vezes, pequena, médio porte, grande, não importa, né? Por que ela não está procurando, ou se ela pode procurar? Procure saber um pouquinho mais sobre isso, para que você possa entender melhor as questões de certificações. Seguindo lá então outro tópico é que, com o objetivo de avaliar e advertir sobre essas ações que comprometem a qualidade do meio ambiente, criou-se então o Sistema de Gestão Ambiental, ou mais conhecido como SGA. Então, o sistema de gestão ambiental é um fator que preocupa-se como é que a empresa está direcionada dentro desse caminho, né? Como é que ela está se preocupando para ganhar essas certificações? Ela está realmente preocupada com esse sistema, né, administrativo, a gestão dentro do meio ambiente? Será que realmente ela tem fatores adequados? Vimos em aulas anteriores aí que muitas vezes a empresa até procura terceirizadas em outras empresas para poder incluir um sistema de gerenciamento ambiental. Muitas vezes ela não tem a capacidade e ela às vezes acaba procurando terceirizadas, empresas, né, do ramo para auxiliar ela, para que ela possa ser certificada. E muitas vezes ela acaba tendo sucesso. Ou então, muitas vezes ela própria acaba criando um departamento lá para que ela possa ganhar essa certificação. Vai depender muito de cada empresa. Depende do tamanho da empresa, depende de quanto ela quer investir. Aí vai depender se realmente ela tem o know-how, né, o conhecimento para poder fazer o departamento, ou então procura uma empresa do ramo lá que possa auxiliá-la. Independente da forma que ela procure, é logicamente demonstrar que ela é capaz, que ela demonstre para a sociedade que ela é preocupada com a questão do meio ambiente, né, a gestão ambiental, e possa ganhar uma certificação. Então, aí vale a dica, né, para você na tua empresa verificar lá como é que está sendo, ou se ela tem ou não tem, ou está procurando ter uma certificação ambiental, tá certo? Prosseguimos lá.
A certificação ambiental, então, mais conhecida, como eu já havia falado, e difundida, é a ISO 14000. Entenda que, então, a ISO 14000, por ser a mais famosa, é a que mais se fala dentro da questão ambiental. As empresas acabam sempre priorizando por essa certificação, por ser de nível internacional. Basicamente, quando uma empresa, então, ela procura essa certificação, muitas vezes certificações locais, certificações que não são muito conhecidas, muitas vezes ela não procura esses tipos de certificações, porque muitas vezes a sociedade às vezes nem sabe, não tem uma relevância. Não por não ser importante, mas ela também quer trazer para ela o quê? Um conhecimento geral, que ela realmente passou por uma certificação internacional, que é de muito mais de cunho, um valor, né, maior. Então, muitas vezes ela procura isso. Não estou desmerecendo aqui nenhuma certificação. Entenda que, como foi colocado anteriormente, várias certificações existem, porém, vai depender da empresa aonde que ela quer chegar. Muitas vezes ela pode galgar as certificações menores e depois conseguir uma certificação da ISO 14000, mas independente, vai depender do que ela procura. Volto a falar aqui que a ISO 14000 é a mais conhecida, por ter um âmbito internacional, será mais conhecida, mas não tirando o mérito, né, das outras certificações que possam ter também um peso interessante para a empresa. Muitas vezes até uma empresa pequena, muitas vezes ela não tem condições de ter uma certificação 14000, porque muitas vezes incluem aí alguns processos, vamos dizer, processos até que têm um custo. De repente ela tem que se adequar, ela tem que adequar a empresa dela nos fatores, né, da ISO 14000 e muitas vezes ela não consegue se adequar. É muito oneroso para ela, uma empresa pequena. Então, de repente, ela procura uma certificação um pouquinho menor, uma certificação mais local ou uma certificação, de repente, que não seja tão cara para ela, mas que traga também uma imagem adequada perante a sociedade. Como eu disse, vai depender de cada empresa o que ela está procurando, tá certo? Seguimos lá então nesse assunto. A família ISO 14000 aborda vários aspectos de um sistema de gestão ambiental. Entenda que entre elas existe uma família, várias são os segmentos dentro dela. Entenda que um sistema de gerenciamento ambiental tem como essência realizar a gestão de funções administrativas e operacionais, para reduzir ou impedir impactos ambientais negativos das operações empresariais econômicas sobre a natureza. Um exemplo, né, é ter um controle de qualidade. Entenda então, pessoal, que realmente a empresa tem uma preocupação com o seu processo, mostrar isso para a sociedade. Compreenda, então, que cada vez que ela demonstra isso para a sociedade, ela tem um selo, vamos dizer assim, de qualidade. Ela está procurando cada vez mais dentro dos seus processos algo que seja interessante demonstrar para a sociedade. Seja lá na transformação, seja na produção, a procura de matéria-prima mais adequada, ou mesmo, né, na própria, colocar o mercado, o produto para o mercado, o destino, o cliente final, como é que ela faz esse processo. Tudo isso, né, envolve dentro da certificação da ISO. Até mesmo a questão do pós, né, do pós-venda, que nós vimos anteriormente. Como é que ela está sendo colocada para os consumidores? É de uma forma adequada? Ela está tendo sucesso dentro dessa implantação? Tudo isso participa, faz parte desse processo, né, da ISO 14000. Então, é uma questão de certificação que adequa às empresas, tá certo? Seguimos lá? Dentro desse fator, então, da certificação ambiental, é importante salientar que existem outras normas e orientações que direcionam os aspectos ambientais, tais como a rotulagem, avaliação de desempenho, análise de ciclo de vida, análise de comunicação, análise de auditoria. Entenda, então, que dentro mesmo da ISO 14000 existem fatores que ela tem que estar adequada. Um exemplo, né, não é simplesmente entender que eu incluí, o meu produto é bom, o meu produto, né, tem uma matéria-prima adequada, mas a tua embalagem é adequada, né, o teu processo é adequado, a tua rotulagem ela traz uma adequação para que a sociedade conheça realmente os aspectos. Um exemplo, se você tem um produto lá, como é que ele é composto? Dentro desse composto, né, você trazer para que a sociedade conheça, dentro lá do rótulo, está trazendo que todos os produtos ali são produtos realmente que são possíveis de utilização, que não são nocivos, né, para a sociedade. Tudo isso inclui. Então veja que é importante para que a empresa ganhe uma certificação, ela tenha compromisso com a sociedade. Um dos fatores aqui importantes também é a avaliação de desempenho. Será que a empresa realmente está tendo um desempenho adequado perante a sociedade?
Não simplesmente o compromisso, mas será que, como é que está indo esse desempenho? Aí que cai a questão, muitas vezes não é só ter a certificação, mas será que ela está adequando, ela está dando continuidade a isso? Será que realmente ela dá continuidade a essa certificação? Ou simplesmente ela ganhou uma vez e não quer mais saber, né, não se preocupa mais com essa certificação? Entenda então que todas essas questões de avaliação ou o ciclo, né, do produto, tudo isso é importante. Perceba que todos esses fatores, né, fazem com que a empresa cada vez mais demonstre uma preocupação com o meio ambiente. E isso, logicamente, merece uma certificação para que a empresa possa demonstrar para a sociedade. Correto? Entendemos também que existem questões de as organizações podem implementar um sistema de SGA por diversos motivos, tais como exigências legais, exigências de clientes, exigências de stakeholders, ganhar vantagem competitiva. O que seria isso? Muitas vezes a empresa procura uma certificação não simplesmente pelo fato de utilizar novos meios, novas tecnologias, novas alternativas, mas também ganhar novos clientes ou a preocupação com os clientes ou mesmo aqueles que investem na empresa, os stakeholders chamados, aqueles que fazem parte do que? Da empresa, sejam os sócios, sejam os acionistas, né? Ou sejam os próprios os donos da empresa que estão diretamente interessados de como é que é o caminho que a empresa está tomando. Então, muitas vezes, inserir um SGA é importante também por esse fator, que a empresa está sendo reconhecida e ela tem um futuro melhor, ela tem um crescimento maior. Muitas vezes a empresa ela tem um intuito de não simplesmente ficar localmente, mas expandir mais, seja ela internacionalmente ou nacionalmente. E essas certificações comprovam que a empresa tem essa preocupação. Compreenda, então, que é uma vantagem para a empresa também, correto? Seguimos lá? Entendemos que o que é então o que é a ISO, né? Eu tinha comentado antes para vocês entenderem o que é a ISO. Vamos a saber o que quer dizer essa sigla, né? A sigla então significa International Organization for Standardization, que também deriva do grego isos e significa igualdade. Então, compreenda que, basicamente, né, a sigla vem de uma questão internacional porque ela vem de estandarizar, deixar igual as situações. Veja que essa sigla não é somente para o meio ambiente, para vários fatores, seja qualidade, seja de trabalho, seja de produção, várias ISOs existem. Então, aqui no nosso caso da 14.000 é do meio ambiente. Mas a ISO em si é para estandarizar, é para ficar igual, para que as empresas tenham um padrão. Se ela tem esse padrão, então realmente ela está preocupada com todos os fatores produtivos, ela está adequada, seja lá em colocar o produto para o cliente, todos esses fatores, ela consegue alcançar essa linha, então ela tem uma estandarização, ela tem uma igualdade perante o mercado, que o mercado exige. Então ela recebe uma certificação. Então por isso que a ISO vem para comprovar que ela está igualitária, ela está de igual tamanho do que se precisa, as necessidades mínimas para ela se demonstrar para a sociedade. Vamos complementar um pouquinho esse conceito aqui. A ISO foi criada em 1947 em Genebra, como resultado da junção entre a ISA, International Federation of the National Standardization Associations, e a UNESCC, United Nations Standards Coordinating Committee. Veja que essas duas empresas acabaram sendo unidas e acabou lançando-se a ISO mais tarde. Vale entender que para nós o nosso principal fator aqui da ISO, entre todas elas, é importante salientar a ISO 14.000, que é o nosso assunto aqui. Vamos entender então o que quer dizer a ISO 14.000, qual o conceito dela e qual a importância dela para as empresas dentro da gestão ambiental e para que você, como aluno, também entenda se a tua empresa tem uma ISO 14.000, por que ela tem, por que ela chegou a esse ponto e por que ela procurou, né? Ou se ela está procurando. Então, vamos entender um pouquinho o que ela quer dizer lá. Ao longo dos anos, diversos acontecimentos proporcionaram o aumento de conhecimento na área de gestão ambiental e necessidade de elaboração de leis e regulamentações cada vez mais rigorosas. Entenda então que a ISO 14.000 foi criada para que cada vez mais as empresas estejam adequadas ao setor do meio ambiente. Então, compreendemos que cada vez mais imprimimos para que as empresas estejam preocupadas com essa questão, seja lá da cadeia produtiva, a matéria-prima que ela utiliza, os padrões, né, a tecnologia que ela utiliza, assim como o produto que ela joga para a sociedade. Ela tem que ter uma padronização, seja lá se ela utiliza matérias-primas, independente da matéria-prima que ela utilize, mas adequar esse sistema, porque cada vez mais são cobradas essas situações, seja pela legislação ou pela própria sociedade. Então ela tem que ter um padrão, e esse
esse padrão quem coloca é a ISO. Vejam aqui que não confundam a ISO com uma obrigação, pessoal. Muitas empresas não têm ISO, elas não procuram essa certificação. Quem procura é a própria empresa, é ela que vai procurar ser certificada. Ela não tem a obrigação de ter uma ISO. O que nós temos que entender aqui é que cada vez que você procura uma certificação, você está tendo uma imagem adequada perante a sociedade. Entenda que as certificações não são obrigatórias. Muitas vezes a empresa não tem e ela nem quer procurar uma certificação. Porém, se ela procurar, se ela tem realmente o intuito de ter uma certificação, pode ser um diferencial para ela no mercado. Muitas vezes o próprio cliente vê nela um diferencial perante os seus concorrentes. Entenda que cada vez que a empresa é colocada no mercado e ela tem uma certificação, e se existe uma outra empresa concorrente no mesmo setor, provavelmente as pessoas vão olhar aquela que tem a certificação com melhores olhares daquela que não tem. Mas compreenda então, novamente, não é uma obrigação da empresa, correto? Entenda que a implantação de uma certificação depende de cada empresa, como ela queira se inserir no mercado. Seguimos aqui no nosso conceito. As normas da série ISO 14000 surgiram em 1996, embasadas na série da ISO 9000, sendo ferramentas importantes para as empresas em relação a questões ambientais. Então, entenda que lá em 1996 ocorreu uma adequação para que a ISO 14000 fosse implantada para a gestão ambiental. Vale lembrar aqui, no próximo quadro, algumas comparações para que você entenda como que ela se disseminou, como é que ela cresceu, a ISO 14000, e as importâncias dela. Vamos acompanhar lá? A norma. A ISO 14001 de 2004 tem um sistema de gestão ambiental e os requisitos são com orientações para o uso. O que ela estabelece? Os requisitos para a implementação do sistema de gestão ambiental pelas empresas. A ISO 14004 de 2004, Sistema de Gestão Ambiental, diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio dentro da questão ambiental. Fornece orientações gerais de como implementar os requisitos do sistema da gestão ambiental. A Gestão 19011, diretrizes para auditoria de sistemas de gestão e qualidade ambiental. Afinal de contas, fornece orientação para a realização de auditorias do sistema de gestão ambiental, a ISO 14000 de 2004. São várias as questões das ramificações que nós vemos aqui na ISO, pessoal. Entenda que não entender essas ISOs, todas elas, logicamente não vai fazer um diferencial para você, porque são muitas. Mas é importante que você compreenda cada uma delas, se ela está incluída no setor que você está lá na tua empresa. Compreenda que são muitas as ISOs. Muitas vezes, eu vou ter que saber todas de cor essas ISOs. Geralmente o aluno se preocupa, poxa, vou ter que decorar número, vou ter que me preocupar com isso lá no meu teste, lá na minha prova. Não se preocupe com isso, pessoal. Tá? A ISO 14000, tanto que são muitas. Você lembrar de todas elas, todas o que elas têm a dizer, vai ser meio que impossível, né? Mas principalmente lembrar para que ela é direcionada. No caso da 14000, que é a gestão ambiental. As ramificações dela, é importante que você tenha conhecimento, mas aos pouquinhos você vai acabar descobrindo que existem aí talvez até ligados até o setor que você está incluindo na tua empresa, tá certo? Vamos prosseguir no nosso quadro aqui? A ISO de 14015, de 2001, é a gestão ambiental e tem a avaliação ambiental de locais e organizações. Então, nas empresas lá, seja a questão local ou das organizações, entra a 14015. A 14020 de 2000, as rotulagens e atestados ambientais, princípios gerais. A ISO 14000-2001 de 1999, rotulagens e atestados ambientais, seja rotulagem ambiental tipo 2, queixas autodeclaradas. A 14024, rotulagens e atestados ambientais, rotulagens ambientais do tipo 1, princípios e procedimentos. A 14025, rotulagens e atestados ambientais, rotulagens ambientais do tipo 2, princípios e procedimentos. Veja que essa série ela se segue ainda adiante, muitas questões sobre cada uma, o que ela nos traz, as ramificações da ISO. Compreenda então que essas certificações vão depender de cada setor que esteja incluído a sua empresa. Compreenda também que, como eu havia falado anteriormente, a 14000 é apenas uma certificação e existem outras que a empresa possa estar também sendo incluída no seu portfólio, que ela possa demonstrar isso para a sociedade.
A questão aqui da certificação é principalmente estar não só pelo fato de demonstrar que eu tenho uma certificação, mas que eu estou preocupado com as questões ambientais. Demonstrar para a sociedade que não é simplesmente o que eu estou procurando uma certificação, mas estou procurando também estar adequadamente, padronizadamente pelo que se pede, seja pela gestão, pela legislação, seja por pedido da sociedade, ou mesmo demonstrar que eu tenho preocupação, né, perante os meus concorrentes. Se eles não se preocupam, eu me preocupo. Então veja que a questão da certificação entra nesses pontos, ok? Vamos então seguir aqui uma questão também da ISO 14000. Veja que são várias as questões que se ramificam dentro da ISO 14000. É importante você sempre dar uma olhadinha nesses quadros para que você entenda. Um fator que eu quero trazer aqui são requisitos gerais. A organização deve estabelecer, documentar e implementar, manter e melhorar continuamente um SGA, em conformidade com os requisitos desta norma, para determinar como ela irá atender a esses requisitos. Compreenda então, aluno, que não importa só eu ter a certificação, mas dar continuidade a todos esses padrões. Compreenda que é muito importante para a empresa não só ter certificação, mas sempre estar se adequando e estar dando continuidade ao que ela conquistou, para que realmente a sociedade consiga perceber que essa empresa tem preocupação com a própria sociedade. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado das aulas, pessoal. Sempre como de praxe, eu venho a dizer para vocês, procurem saber um pouquinho melhor, não somente das aulas, do material fornecido, seja ele em artigos, livros e, enfim, tudo que você consiga encontrar na internet sobre a questão da gestão ambiental. A nossa disciplina de logística reversa é muito importante para você, futuro técnico de logística, tá certo? Espero que você tenha sucesso no seu curso e até a próxima oportunidade. Até mais!